Olá, estudantes! Olá, professores! Estamos novamente aqui para conversar sobre cultura digital. Prontos para a aula de hoje? Estou aqui junto com a professora Vilmara. Olá, meus queridos! Sentiram a nossa falta? Nós sentimos a falta de vocês. Então, vamos verificar como será a nossa aula de hoje? O objeto de conhecimento que estudaremos hoje é proteção de dispositivos digitais. E no detalhamento nós temos modo de segurança, reparando danos, inicialização avançada, contas de usuários e aplicativos de segurança. Então vamos à aula de hoje. Partiu o conhecimento! Conforme nós vimos nas aulas anteriores, a gente vem trabalhando alguns tipos de manutenção de dispositivos. Vocês lembram? Para que os nossos dispositivos eles tenham durabilidade, funcione de maneira a não estragar os nossos arquivos, certo? Então, nós vimos o quê? Vamos recapitular rapidamente que nós temos que manter o nosso sistema operacional atualizado, certo? Nós temos que ter o sistema operacional original, ou se nós não tivermos como pagar pela licença original desse sistema operacional, nós podemos optar por uma versão livre, né? Um sistema operacional livre que nós vimos também que é o Linux, né? Tem disponível na internet para que a gente possa fazer o download, tá? E nós vimos que a gente também, independente se nós tivermos um sistema operacional pago ou um sistema operacional livre, nós temos que estar sempre alerta na questão da atualização desses pacotes. Eles sempre vão estar fazendo melhorias desses sistemas operacionais e fica disponível na hora que nós entramos na internet, ou seja, no nosso notebook ou no nosso próprio smartphone, ele avisa que nós temos atualizações para fazer. Você quer fazer a atualização? E aí nós precisamos dar uma paradinha para que aquele sistema seja atualizado. Por quê? Porque na hora que nós estamos atualizando, o sistema, seja do smartphone ou do computador, notebook, o que acontece? Nós estamos trazendo muito mais proteções, né, para dentro desses dispositivos, tá bom? Mas, se de repente acontece alguma situação de algum vírus, algum malware vier para dentro dos nossos dispositivos, o que a gente precisa fazer para que nós consigamos tirar, sendo que com segurança, tá bom? Tirar os vírus, né? Sem danificar os nossos arquivos, corromper os nossos arquivos e o sistema operacional. Que é o que nós vamos verificar hoje. Nós temos que colocar o nosso computador em modo de segurança. Nós vamos inicializar o dispositivo em modo de segurança. Então, a inicialização avançada e reparação de danos, tá? Então, os sistemas operacionais, como Microsoft Windows, possuem modos de inicialização disponíveis para permitir a manutenção no sistema. O modo de segurança é o principal. Então, deu algum problema, nós temos que entrar em modo de segurança, tá bom? Ligar o nosso computador em modo de segurança. Vamos lá. Ele é utilizado para reparação de danos, correção de problemas e manutenção geral. Por exemplo, remoção de vírus, spywares, malwares, dentre outros problemas que nós vimos lá atrás, muitos problemas, né, que nós, conectados à internet, podemos trazer para o nosso computador, para o nosso dispositivo, tá bom? Então, vamos lá. O sistema operacional Linux, ele também tem esse modo de segurança,
tá bom? Então, você pode fazer a recuperação desses dados e fazer a limpeza contra os vírus. Todos os sistemas operacionais, eles podem, para fazer correção, você entrar no seu dispositivo em modo de segurança, tá certo? Vamos lá. Outra situação importante que nos protege de uma forma bem efetiva é nós criarmos contas de usuários. Como seria isso, conta de usuários? Ela é usada para controle de acessos de usuários em um dispositivo, é gerenciada pelos administradores desse dispositivo, auxilia na privacidade de cada usuário. Além das formas já citadas anteriormente, para manter a segurança, existem outros aplicativos de segurança para computadores, tablets e celulares. Eu vou explicar para vocês bem direitinho essa questão, como seria contas de usuário, né? Às vezes, nós temos na nossa casa um computador para ser utilizado por várias pessoas, ok? Então, como seria eu usar esse computador, todo mundo entrando na mesma conta? O que pode acontecer? Sumir um arquivo meu, vir o meu irmão sem saber que aquele arquivo é importante para mim e deletar, certo? Pedir para acessar alguma coisa, ver algum arquivo que de repente seja pessoal, muito pessoal, e que eu não quero que outras pessoas saibam, mesmo da família, né? Então, o que a gente faz? Nós pedimos para as pessoas que entendem mais, né, que são os suporte técnicos, que criem contas de usuário. Então, eu vou criar uma conta para mim. Então, eu vou colocar lá, Vilmara Messa. Essa é a minha conta e eu vou ter uma senha. De repente, o professor Edirley também precisa, né, que seja resguardado os seus documentos. Então, o administrador vai criar uma conta para o professor Edirley, tá bom? E vai colocar lá, Edirley Castro. E aí, ele entra com a senha dele. Então, nós podemos utilizar o mesmo computador, só que com essa separação eu vou ter acesso só aos meus arquivos e o professor Edirley só os arquivos deles, entendeu? Então, gente, isso é super importante para que a gente saiba, de repente, se aparecer um vírus, se acontecer alguma coisa no equipamento, quem foi a pessoa que causou aquele dano, certo? Então, dá para a gente fazer um rastreio e verificar. É super importante, é uma forma de segurança também, certo? Para nós termos contas de usuários separadas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, nós temos isso para todos os tipos de aplicativos, tá bom? Esses aplicativos de segurança para computadores, para tablets, para celulares. E aí, nós vamos ver agora alguns aplicativos de segurança, que o primeiro é o cofre de senhas e informações confidenciais, né? São softwares que têm a função de guardar senhas e dados pessoais de seus usuários, como nome, números de documentos, números de cartões de crédito. Essas informações, elas são criptografadas antes de serem armazenadas de forma a garantir segurança desses dados. Existem versões para computador, para tablet, para celular, tá bom? É mais um aplicativo que pode fazer com que a gente tenha uma utilização segura nos nossos dispositivos. Mas cuidado, eu queria alertar vocês dessa situação.
Por que cuidado, professora? Porque muitas vezes, quando a gente utiliza aplicativos que guardam informações nossas, nós temos que ter muito cuidado para não perder esse computador, esse celular. E se nós perdermos, de ter uma senha forte para acessar, certo, esse computador, para que a pessoa não consiga quebrar essa senha do cofre, tá? Do cofre de senhas, ok? Então, a gente precisa ter também cuidado e colocar também uma senha que a gente consiga lembrar, porque você põe a senha, quando você for utilizar, não se lembra mais. Recuperação de senha. E isso daí é bem complicado, é demorado, ok? Então, como que seria a senha? Nós explicamos, lembra que tem que ter letras, minúsculas, maiúsculas, números, caracteres especiais, mas que seja algo que seja representativo para nós, para que a gente lembre, tá bom, gente? Não pode ser data do aniversário, porque é a primeira tentativa que qualquer pessoa, quando pega um smartphone ou um computador que precise de senha, se ele souber da data do seu aniversário, é a primeira tentativa que ele faz, é a data do seu aniversário, tá bom, gente? O outro tipo de aplicativo é o cofre de arquivos. Similar ao já citado, esses softwares protegem arquivos específicos que são definidos pelo usuário, como fotos, vídeos e arquivos diversos que podem ser escolhidos para terem o seu nível de acesso limitado. Então, é mais ou menos parecido com a conta de usuário. Quando eu coloco vários usuários no meu computador, eu só tenho acesso aos meus arquivos, eu não vou ter acesso aos arquivos do professor Edirley. Então, funciona mais ou menos parecido. Tudo que eu salvo dentro daquela minha conta de usuário, só eu posso ver, tá bom? É muito parecido com isso. Dessa forma, apenas quem souber a senha de acesso conseguirá visualizar esses arquivos. Também possui versões para celulares, tablets e computadores. O outro tipo de aplicativo é o VPN, tá bom? O VPN, essa sigla vem do inglês Virtual Private Network, que em português significa rede virtual privada. Softwares VPN criam para seus usuários redes privadas que proporcionam uma conexão mais segura à internet. Criptografada, de ponta a ponta, essas redes garantem uma navegação anônima, o que torna esses usuários imunes a ataques de hackers. Possui versões para dispositivos móveis e computadores. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Esse tipo de software, ele é mais utilizado com empresas que guardam muitos dados, né? Bancos, empresas como que tem folha de pagamento, né? Dos seus servidores e colaboradores. Então, é necessário que eles tenham esse tipo de aplicativo, tá bom? Que faça com que eles trafeguem normalmente na rede, mas de uma forma que outros usuários não o vejam e nem saibam que é aquele usuário que está, por exemplo, Banco Bradesco, ok? Ele está navegando anonimamente. O que é anonimamente? Que eu não sei o nome, não é? Então, é muito seguro, certo? E acaba ajudando a trazer a segurança para esse grande volume de dados, ok? E outras pessoas externas não podem acessar. Então, é muito importante esse tipo de aplicativo de segurança, tá, gente? Backup. Softwares que enviam automaticamente
todos os arquivos do usuário diretamente para a nuvem. Dessa forma, em caso de qualquer problema com o computador ou mesmo um ataque do tipo ransomware, vocês lembram que eu falei sobre ransomware, malware, spam, né, que são ataques, tá? Os nossos computadores trazem vírus, trazem coisas que não são legais, né, e corrompem os nossos arquivos, fazem mal ao usuário, tá? Usuários desse tipo de aplicativo não terão qualquer problema, isso porque seus dados já estão salvos fora do computador. Vamos conversar um pouco desse tipo de backup, né? Esse tipo de backup, eu posso dizer que ele é muito seguro, ok? A gente pode fazer backup, conforme eu expliquei para vocês, em outros dispositivos, né? Outros tipos de hardwares físicos, né? Como o próprio HD externo, o próprio DVD, o próprio CD-ROM, o próprio pendrive. E o pendrive, ele pode ser pequenininho, mas com uma capacidade muito grande, né? Só que esses dispositivos aí que a gente utiliza, que são físicos, eles oferecem alguma segurança para a gente? Oferece, mas eles também não estão livres de ser infectados, ok? Eu utilizei no meu computador. No meu computador tem um antivírus, ok? Então, os meus arquivos estão perfeitos, sem nenhum tipo de malefício a ninguém. Bom, aí de repente eu precisei daquele arquivo que está no meu pendrive e eu não estou com o meu computador, mas eu preciso acessar. Pego o pendrive e digo aqui, está aqui o meu arquivo, e acesso no computador de outra pessoa. Se aquele computador tiver algum vírus, pode trazer para os meus arquivos? Pode, gente. Eu posso pegar vírus nos meus arquivos do meu pendrive. E quando eu vier para o meu computador utilizar, como ele tem um antivírus e ele está com todos os seus pacotes atualizados, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar o meu pendrive, o meu computador vai dizer: quer verificar, quer fazer uma varredura nos arquivos? E aí você vai ter que dizer sim. Por quê? Porque o seu dispositivo andou em outro computador, certo? Que não é da sua confiança, não é do seu dia a dia. Então, é muito importante que você faça o uso, né, do seu antivírus que tem no seu computador. Verifica tudo dentro do seu pendrive antes de abrir qualquer arquivo, porque se você não fizer isso, você vai estar trazendo o vírus que está no seu pendrive para dentro do seu computador. Vocês entenderam? E por que é seguro guardar na nuvem? Porque a nuvem é um local que está na internet, entendeu? E que, de repente, você pode estar acessando de qualquer lugar que você estiver. Seja no smartphone, seja no próprio computador. De repente, você foi ao shopping e a sua mãe diz assim: ah, eu queria a cópia do teu RG, e você não está com o seu documento, mas você tem escaneado e está guardado na nuvem. O que eu faço? Acesso pelo meu smartphone, o meu drive, né, que fica guardadinho lá na nuvem. É um drive onde tem uma capacidade que eu possa estar guardando fotos, imagens, vídeos, arquivos de texto, PDF, tá bom? Fica tudo armazenado lá, certo? E me acompanha para onde eu for. Então, aí eu pego, abro a minha pasta lá no Drive de RG. Aí pego, baixo o meu RG e mando pelo WhatsApp. Então, vocês entenderam a questão da facilidade que e a segurança, porque na hora que a gente faz esse trajeto, né, de solicitação e envio de arquivo para a nuvem, a própria nuvem, que tem um antivírus também, pergunta:
para ser verificado esse arquivo, né? Você está mandando o arquivo, então tem essa segurança de comunicação, tá bom? Então, a nuvem é um lugar seguro e dificilmente dá problema. Os dispositivos menores, como HD, externo, CD-ROM, esses podem danificar, tá bom? E aí você acabou perdendo todos os seus arquivos se você só tiver lá, ok? Vamos lá. Uma outra assunto que eu vou trazer para vocês hoje é que nós temos tipos de manutenção, tá? Corretiva e preventiva para os nossos computadores, para os nossos dispositivos. Então, vamos conhecer esses dois tipos de manutenção, tá? O tipo de manutenção existente para computadores, eu vou começar explicando com a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, o que seria isso? Envolve a tomada de medidas para ajudar a manter o funcionamento do sistema. A manutenção preventiva, ela é definida como a manutenção proativa do equipamento. Antes que um defeito ou falha ocorra, ela envolve tarefas rotineiras para garantir que o sistema esteja funcionando da maneira ideal e evitar problemas antes que eles surjam. Então, como o próprio nome diz, gente, preventiva. É tudo que vem antes de se causar um problema, seja em qualquer situação da nossa vida, tá bom? A gente está prevenindo, seja também no dispositivo ou num computador, tá certo? Vamos lá. Os tipos de manutenção. Quais são as principais tarefas da manutenção preventiva? A gente tem que ter o quê? Instalação de atualizações do Windows ou do Linux, depende do sistema operacional que você escolheu. Verificação de vírus e malware. Como que a gente faz isso? As verificações de antivírus e anti-malware devem ser executadas pelo menos uma vez por semana. Certifique-se de executar as atualizações. Lembram que eu falei que a gente tem que estar mantendo esses pacotes atualizados, né? Para que esses programas, sempre que forem lançados, já que novos vírus e malware surgem constantemente. Então, todas as vezes que a gente estiver utilizando um aplicativo ou a gente tem que estar atualizando os nossos pacotes do sistema operacional, certo? E do nosso antivírus, tá, gente? Para poder ter proteção. Outra tarefa de manutenção preventiva é a execução de programas de limpeza. Outra é manter sua rede segura, instalar um firewall e usar práticas de download seguras também, que contribuem para proteger seu computador e quaisquer informações dele de serem comprometidas, tá bom? Outro é picos de energia e superaquecimento. Podem destruir equipamentos eletrônicos, portanto, proteja seu hardware, investindo em um estabilizador e limpando seu equipamento periodicamente para remover a poeira. Se qualquer medida preventiva falhar, é sempre uma boa ideia ter um backup de arquivos importantes. Um disco rígido externo para salvar esses arquivos importantes. Caso o computador precise ser substituído, nós podemos também salvar na nuvem. Vamos lá conversar sobre a questão do pico de energia. No nosso estado, nós temos uma estabilidade muito grande de energia, certo? Nós temos horários até em alguns locais que já tem calendáriozinho para dizer qual é o horário que vai faltar luz em determinado bairro, né? Ou eles vão fazer alguma correção, também pode acontecer. Aí não é o problema, quando a gente sabe que aquilo vai acontecer, ok? A gente se prepara. É uma falta de energia planejada. Mas quando a gente não sabe, de repente nós estamos assistindo televisão, nós estamos no nosso computador, certo?
E se ele não tiver um aparelho que proteja desse pico de energia e ele estiver ligado na tomada, muito provavelmente, num pico desse, né, a gente pode perder o nosso computador, tá? Ou o nosso próprio celular, se estiver fazendo carregamento de bateria. O que a gente precisa ter, gente? Nós precisamos ter o que a gente chama de estabilizador ou no-break, tá? O no-break é o quê? O no-break é uma bateria que duram algumas horas, desde que ela esteja carregada, é igual a bateria do celular. Para o nosso celular, nós acessarmos, ele não tem que estar carregado? A mesma coisa no break, ele tem que estar com a bateria dele carregada. Se de repente acontecer um pico de energia, certo? Eu ainda consigo tranquilamente salvar o meu arquivo, desligar o meu computador corretamente, entenderam? E o estabilizador segura o meu computador até eu salvar o meu arquivo? Não. Ele só me ajuda a não queimar o meu computador. Por quê? O nome dele já está dizendo, estabilizador. Ele estabiliza a energia. Então, na hora que vai e volta, antes de trazer a corrente, né, alta para o meu notebook, ou o meu PC, ou o meu celular que está carregando, ele estabiliza a energia para vir uma corrente segura para esses locais, ok? Então, tem esses dois tipos de equipamento que a gente pode trabalhar com guarda mesmo dos nossos equipamentos, tá bom? O outro tipo de manutenção é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela envolve a substituição ou reparo de um sistema ou de seus componentes depois que eles já falharam. A manutenção corretiva, comumente chamada de reparo, é a correção de um problema depois que o computador já quebrou ou parou de funcionar. A manutenção corretiva envolve a substituição ou reparo de um sistema ou de seus componentes depois que eles já falharam, tá bom? Então, o objetivo dessa forma de manutenção é restaurar a operacionalidade do sistema, corrigindo o problema ou substituindo os componentes danificados. Então, minha gente, olha só o que acontece. A manutenção corretiva, o problema já existe, ok? E o que a gente tem que fazer? Organizar esse problema, tá bom? Então, medidas corretivas comuns envolvem remoção de vírus e malwares, a desinstalação de programas prejudiciais, a formatação e a execução de uma restauração de sistema, entre outros. Muitos problemas comuns no computador, eles são facilmente corrigidos e não exigem um profissional de TI. Mas, para executar a manutenção corretiva, é importante, primeiro, saber qual é o problema, né? Diagnosticar o problema e descobrir qual é a causa daquele problema. Mas, se você não tiver certeza desse problema, você vai ter que consultar um profissional de TI para você verificar melhor como corrigir este problema, tá bom? Então, a gente precisa estar bem atento à diferença dessas manutenções. Conforme eu disse, a preventiva, ela previne, né, que a gente tenha problemas futuros, né? E a corretiva é que quando aparece o problema, ela vai tentar corrigir aquele problema. Se fugir do nosso conhecimento, o que a gente precisa fazer? Chamar um técnico de informática, tá bom? Um técnico de TI, tá? Um profissional de TI que chama. Vamos lá. Agora, nós vamos verificar 7 dicas de manutenção para deixar o seu smartphone com a melhor performance, ok? A primeira, apague aplicativos não utilizados. Nós temos mania
de ir baixando tudo que é aplicativo que vai ocorrendo, interessando. Aplicativo de edição de foto, aí eu coloco lá. Aplicativo de fazer um vídeo de aniversário em homenagem aos meus amigos, aí eu vou deixando lá. Isso tudo vai ocupando lugar, né, na memória do nosso smartphone. Então, a gente tem que saber bem, tá? Quais são os aplicativos que são necessários para o nosso uso. O outro, monitore aplicativos de drenagem de bateria. O 3, configurações que estão esgotando a sua bateria. O 4, atualizando aplicativos e sistema operacional. O 5, mantenha a saúde da sua bateria. O que seria isso, né, gente? É nós carregarmos a bateria somente o tempo suficiente para que ela dure, ok? Então, não deixar descarregar completamente, tá bom? De vez em quando que a gente pode fazer essa questão de descarregar completamente. Fique atento à segurança. Maneiras inteligentes de aumentar o seu armazenamento, tá bom? Então, essas são dicas que vocês precisam conhecer para que vocês tenham uma vida útil melhor para os seus dispositivos, seja ele tablet, notebook, computador pessoal, seja ele um smartphone ou um celular, tá certo, minha gente? Espero que vocês tenham entendido e vamos sempre estar atento a todas essas dicas para que a gente tenha o melhor uso dos nossos dispositivos, tá bom?